Igreja Apostólica Viver em Cristo. Igreja Apostólica Viver em Cristo. Salvando almas. Gênesis 28. Fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo. Para quê, gente? Para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e o que, gente? E desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra, ó Jacó, que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Diga: abençoada todas as famílias da terra. Diga: abençoadas. Diga mais forte: abençoadas. Aleluia. Eis que eu estou contigo. Olha como isso aqui é forte, gente. Rapaz, olha como isso aqui é forte. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Oh, glória! E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido, aquilo que te prometi. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. E o que, gente? E temendo disse: quão terrível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Olha aqui para mim um pouquinho no nome de Jesus. Olha aqui para mim. Jacó, ele até chegar aqui, ele percorreu uma história. E ao contrário do que muita gente pensa, Jacó tinha até um nome amaldiçoado. Que Jacó significa o quê? Quem sabe? Usurpador, ladrão. Nós conhecemos a história de Jacó e de seu irmão. Seu irmão que tinha sobre ele a unção. Seu irmão, o Esaú, que tinha sobre ele o poder. Diga: poder. Ele tinha sobre ele o poder da primogenitura. E não se importava com aquilo. Esaú não se importava com aquilo. Para ele não tinha tanta importância aquilo. Tanto é que quando ele teve fome, ele teve a coragem de entrar na história e de entrar no convite do seu irmão de vender para ele. E quando ele teve fome, ele se esqueceu que sobre ele tinha a bênção de Deus. E ele falou assim: que me vale essa coisa de primogenitura se eu estou com fome? Então ele falou: dá para mim aí o teu guisado, que eu passo para você a bênção. É isso que você quer, Jacó? É isso que você quer? Você está preocupado com primogenitura? Então eu estou preocupado com a minha fome. Minha barriga está vazia, eu estou muito cansado, eu estou morrendo de fome. Então dá para mim. Porque a proposta
Não veio de Esaú, a proposta veio de Jacó. Jacó conhecia a índole do irmão. Jacó sabia que o irmão não dava valor e Jacó queria para ele. Só que, olha, o só querer, o só desejar, não muda a vida de ninguém. Se fosse assim, não tinha ninguém derrotado. Se fosse assim, não tinha ninguém na miséria. Se fosse assim, não tinha ninguém doente. Se fosse assim, não tinha ninguém sozinho. Se fosse assim, não tinha nenhum louco. Porque quem é louco quer ficar bom. Quem está doente quer ficar curado. Quem está na miséria quer prosperar. É ou não é? E todo mundo tem uma vontade. Tem um desejo no coração. Mas o desejo, mas a vontade, ela não vai fazer com que Deus olhe para você. O desejo que há no meu coração não vai mover a mão do Deus Todo-Poderoso ao meu favor. Não é porque eu tenho vontade de ser feliz que eu vou ser. Porque ser feliz dá trabalho. Ser feliz exige de você. A mudança de vida exige da pessoa um comportamento diferente. O vitorioso, ele não é vitorioso por acaso. A pessoa, ela não chega a algum lugar por acaso, só porque ela quis. Eu cheguei aqui porque eu quis. Eu desejei muito no meu coração, por isso eu estou aqui, não é nada. Para a pessoa chegar onde ela quer, ela tem que ir além. Escute bem isso aqui. Ela tem que ir além. De uma maneira errada, mas Jacó foi o quê? Foi além. Olhe para mim. Jacó foi além. Além da vontade dele. Ele batia o olho no irmão. E quando ele olhava para o irmão, ele não olhava o Esaú, o irmão de sangue. Ele olhava para aquilo que ele queria. Ele olhava para a primogenitura. Os dois eram gêmeos. E a Bíblia diz que dentro da barriga da mãe existia uma guerra. Os dois se batiam e se mexiam para valer. Acabava com a vida da mãe. Antes de nascer já acabava com a vida da mãe. E a Bíblia diz que era uma guerra para ver quem nascia primeiro, e ali existia duas nações. E na hora que o Esaú estava nascendo, Jacó queria nascer primeiro, e Esaú queria sair, e Jacó queria também. E o Esaú, por ser mais forte, e a Bíblia diz isso, o Esaú saiu primeiro. Mas não ficou barato não, porque o Jacó fez o quê? Agarrou aonde? Porque o camarada, desde o ventre da mãe, já sabia o que queria. Já sabia o que queria. E Deus gosta desse espírito. Pessoal, olhe para mim, isso é muito sério. Deus gosta quando a pessoa ela tem esse espírito. Porque até para você entrar no reino dos céus, que é o que a gente tem de mais importante nesse mundo, é o que a gente tem que manter dentro de nós. Nós temos que manter dentro de nós o reino do céu. A nossa salvação, ela é conquistada, ela foi dada gratuitamente, mas ela é mantida, ela é conquistada todos os dias por mim e por você. E até para você manter-se salvo, você tem que ter outro espírito. Porque senão o diabo vem, te faz propostas e você cai. Você troca a tua salvação, não é nem a primogenitura, é a salvação. E quando vê, você já caiu. Então, desejar não é ter. Diga para a pessoa, desejar não é ter não, filho. Diga, criatura, diga, desejar não é ter não. Quer ver uma coisa?
Quem tem um desejo assim no coração de uma coisa, bispa, se eu ponho a mão nessa coisa, se eu alcanço essa coisa, olha, eu seria muito feliz. Eu sonho com isso todo dia. Quem tem um desejo aqui? Levantar até o pé. Todos nós temos um desejo. Agora, para alcançar ele, você vai ter que ter coragem. Para alcançar isso, você vai ter que ter coragem. Coragem. Se a gente fosse colocar na balança Esaú e Jacó aqui, se a gente fosse colocar na balança, a gente ia ver que o negócio ia ficar assim, ó, na metade do caminho. Era para cima e para baixo. Porque enquanto um não dava importância ao que Deus deu, ao que Deus falou, aquilo que estava escrito, enquanto o Esaú não dava importância, dava bolas para aquilo que Deus falava, ele queria viver a vida dele da maneira que ele pensava, da maneira que ele achava, e era ele quem conduzia a vida dele, não era Deus. Você vê, enquanto tinha a ordem do Senhor para não se envolver com mulheres estranhas, Esaú não estava nem aí. Nem aí. Em contrapartida, tinha Jacó. Jacó era mais chegada à sua mãe, Jacó era mais chegada às coisas de Deus. Mas Jacó estava de olho em algo que não pertencia a ele. Jacó, ele estava de olho em algo que não era para ele. Mas ele queria. Ele olhava para o irmão e ele não viu o irmão. Ele viu o quê? O que ele queria. E ele foi atrás. Ele fez o desafio. Ele não ficou esperando o irmão morrer para aquela bênção sair da vida do irmão e vir para ele, não. Ele fez a proposta. E pelo irmão não dar valor, aceitou. Só que quando o irmão viu que a coisa saiu do controle e era sério, quis matar Jacó. E Jacó fugiu. Só que Jacó fugiu com a bênção da mãe. Jacó foi embora e Jacó foi buscar socorro na casa do tio Labão. Mas Jacó teve uma experiência com Deus. No meio do caminho, diga no meio do caminho. Sinta isso, diga no meio do caminho. Jacó teve uma experiência com Deus. Você acabou de ler ela aqui. Jacó tomou uma pedra e fez aquela pedra de travesseiro. E ele teve o sonho. E ele sonhou com uma escada, que aquela escada saía da terra e chegava até o céu, e desciam anjos. Anjos subiam e desciam por aquela escada. E Deus falou com ele. E Deus falou: olha, Jacó, eu vou te abençoar. Benditas serão as famílias da terra através de você, através da tua atitude, através do teu espírito. Eu vou te abençoar. E Deus abençoou muito, muito mais a vida de Jacó com isso aqui, ó. Versículo 18. Olha que forte isso. Diz assim, ó: tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, colocou em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, derramou azeite. E ao lugar, cidade em que outrora se chamava Luz, deu o nome de quê, gente? De Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, olha isso aqui,
Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, se tudo isso que ele falou acontecer, se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada, porque ele estava no meio do deserto. Jacó estava no meio do deserto. Ele não sabia se chegava vivo na casa do tio. E ele disse: se me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente, diga certamente. Não tenha medo dessa palavra, diga certamente. Eu te darei o dízimo. Certamente eu te darei o dízimo. Você sabe o que é isso aqui? Olhe para mim agora, em nome de Jesus. Bispo, o que é isso aqui? O que é essa atitude de Jacó? Essa coisa dele pegar a pedra que ele dormiu e ali ele sonhou, e ele viu o céu aberto, e ele via anjos descer. No sonho dele ele via Deus falar com ele. E ele se levantou bem cedo de madrugada, ele pegou a pedra, ele ungiu com um azeite, porque a única coisa que ele saiu de casa tendo no bolso era o azeite. Tudo que ele tinha foi o que a mãe entregou, era o azeite. E depois que ele sonhou com Deus falando com ele sentiu na alma como aquilo poderia acontecer, como que aquilo era forte. Ele sentiu na alma dele, ele disse: a minha vida pode mudar. A minha vida pode ser abençoada. E tudo isso, o que é, bispa? É espírito de fé. Espírito de fé. Porque é somente através da fé que nós honramos o nome do Senhor Jesus. Porque a fé, ela produz. A fé, ela produz o milagre. A fé, ela produz a mudança. A fé, ela transforma situações. E sem fé, bispa, sem fé tu não tem nada, tu não vai para lugar nenhum, tu não chega a lugar nenhum e não glorifica o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível você chegar perto de Deus. É impossível você alcançar o milagre que você deseja. O diabo, ele luta contra a tua fé. O diabo, ele combate a sua fé, ele combate você todo, ele combate todos os dias, ele vem do contrário para arrancar de você a fé. Porque se ele arranca a fé de você, ele destrói tua vida espiritual, ele destrói o teu emocional, ele destrói a tua família, ele destrói tudo. É tão certo que o diabo, ele vem contra a vida, contra a fé da pessoa, que às vezes você está na igreja orando, clamando a Deus com tanta fé pelo marido, pedindo a Deus que Deus tire o marido da bebida, pedindo a Deus que aquele marido não vá mais para aquele bar, pedindo a Deus que ele tenha nojo daquela bebida. Aí você chega em casa na fé, você abre a porta, cadê o marido? Cadê o marido? Ela saiu na fé que o marido ia estar em casa. Que ela estava clamando, ela estava na fé. Aí ela chega em casa para ver o marido, e o marido está onde? No bar. O que é isso, bispa? Deus não ouviu a oração dela? Não, Deus ouviu. É que para cada coisa está determinado um tempo.
Só que o diabo já tratou de mais do que depressa combater o que nela? A fé. Faça assim pro irmão, ó. A fé. A fé. A pessoa, ela está lutando pela cura. Ela sai de uma oração, ela sai de um clamor forte, ela está certa. Ai, agora vai, agora vai. Aí o diabo, quando ela menos imagina, o diabo traz um sintoma. Ela, ai meu Deus, de novo, meu pai. Fazia 2 semanas que eu não sentia isso. Aí vem a mesma dor. Meu Deus, já tinha um mês que eu não tinha isso. Eu pensei que eu pensei que eu estava curada. O diabo combatendo a sua fé. O diabo vindo do contra. A pessoa, ela não entende, ela não consegue compreender que o desejo que ela tem só vai ser capaz de ser vivido quando ela misturar o desejo dela com a fé. E o diabo vai te combatendo, o diabo vai combatendo a pessoa com diversas situações, que é para ela desanimar, é para ela perder o foco, é para ela tirar a fé do coração dela, porque a única maneira do diabo te pegar é tu tirando a fé, pecando, abrindo brecha para ele pôr a mão. E ele tá doido para pôr a mão, e se ele põe a mão, ele tem arrancado a fé de muita gente dentro da igreja. E olha para a vida dessa pessoa que ele tem arrancado a fé para você ver como é que tá. E muita gente tem caído na do diabo. E só existe uma maneira de você glorificar o nome do Senhor Jesus. É você tendo uma vida de fé com Ele. É você glorificando através daquilo que Ele faz na tua vida. Através da palavra dEle viva na tua vida. Você tem que ser vivo. Você tem que ter espírito. Para de ser morto. Levanta para glorificar o nome do Senhor. O diabo está agindo contra a tua fé e você está se entregando. Você sabe que a força maligna que está ali é uma coisa ruim, não é nada natural, é uma coisa sobrenatural, é uma coisa espiritual. E a pessoa vai se entregando. Jacó falou, bom, o que eu desejo que tem na vida do meu irmão, eu tenho que fazer alguma coisa para ter, porque humanamente falando, o trem está resolvido, não é meu. Mas já que ele não dá valor, vamos ver se ele me vende. E ele foi atrás. Ele foi atrás. Apesar de ter um nome de usurpador, e a atitude dele, eu coloco aqui entre aspas, é só para você entender o que eu estou falando, não agradou a Deus, porque a atitude em si não era boa, mas o espírito que Jacó tinha chamou a atenção de quem? De Deus. A tua atitude tem que chamar a atenção de Deus. Às vezes você está passando um momento espiritual muito difícil e você não entende que você precisa ter experiência com Deus. Bispo, eu estou desanimado, eu estou desanimada, eu não vejo nada acontecer na minha vida. Sabe, bispo, eu não estou bem com Deus, a minha vida espiritual está um lixo, bispa. Eu sou um religioso que só vai à igreja porque eu tenho uma Bíblia, mas não tem espírito a palavra na minha vida. Eu estou dentro de uma igreja, mas eu não tenho espírito. Eu estou dentro da igreja, mas eu não sinto a presença de Deus. Eu não vejo Deus na minha vida, bispa. Você está como que está morto. E a Bíblia diz que o Espírito vivifica. Você tem que ser, sabe, renovado. Você tem que buscar um renovo em Deus. Porque a última coisa que você tem que ser é religioso. A última coisa que tem que te importar
É você estar às 18 horas, entenda o que eu estou dizendo, amém, gente? Amém? Estar às 18 horas na porta de uma igreja com a Bíblia debaixo do braço e morto. E morta, sem vida, sem esperança, sem alegria do Senhor. Você tem que ter vida. Jacó queria vida. Jacó queria ser feliz. Jacó queria a bênção de Deus. Jacó queria a primogenitura. Jacó queria o efeito de Deus na vida dele. E ele sabia que se ele ficasse plantado lá, olhando para a cara de quem? Do irmão, que não ia dar jeito. Como muitas são as pessoas que estão plantadas, olhando para a vida sentimental dela, olhando para a vida financeira dela, e olha e diz, como que tem jeito esse trem aqui? Não tem jeito. O que eu vou fazer? O que eu faço com essa minha vida? Eu olho, bispa, eu olho para a minha família, o que eu faço com ela? Eu olho para a minha vida financeira, eu faço o que com isso aqui, bispa? Você tem que viver a fé. Você tem que viver a fé. Você tem que ser e agir muito mais do que deseja. Diga, eu preciso agir muito mais do que eu desejo. Diga, muito mais do que eu desejo. Porque o desejo não traz a bênção. Não traz. Ele olhou para aquele lugar que ele estava no deserto, viu? Deixa eu te falar. Ele saiu de casa fugido do irmão, com uma botija de azeite e perna para quem te quer, porque se ele ficasse lá, ele ia ser morto. Ele ia ser morto. E ele foi pelo deserto para ir e sentido a casa do tio, para buscar ajuda lá. Só que ele chegou num momento, olhe para mim aqui. Ele chegou num momento que ele viu que era só ele e Deus. Existem momentos assim na nossa vida, que a gente se sente no meio do caminho, no meio do deserto, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, a gente olha para trás, a gente olha para frente e não tem nada. Não tem nada. Não dá para ver nada, nada, bispa, nada, a não ser areia e sol. Areia e sol escaldante na cabeça. E a pessoa olha e ela diz, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer com isso. Agora sou eu e Deus. E ele usou a fé, ele pegou a pedra que ele dormiu, aonde ele teve o sonho. Ele ungiu como se fosse o altar de Deus. E ele fez um voto com Deus. Ele falou, Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, está assim escrito ou não está, gente? Pão para comer, roupa para vestir, e se o Senhor for comigo e me guardar de tudo que vier na minha mão, eu te darei o dízimo. Agora diz para mim, por que ele não fez isso antes? Por que ele não tomou essa atitude e não fez esse voto quando? Antes. Tem muita gente que para enxergar que é só ela e Deus, tem que estar no deserto. Por isso que Deus muitas vezes permite a pessoa ela chegar no deserto e olhar para um lado, olhar para o outro, só vê areia. Diga areia. Diga areia e sol. Areia e sol. Ótimo, bispo, eu vou aproveitar, vou pegar um bronze, que eu estou muito amarela, muito branca, eu estou precisando de uma corzinha. Quero ver quanto tempo você vai ficar lá. Quanto tempo você aguenta? Quanto tempo você aguenta? Ele falou, não.
a minha vida vai ter que mudar, eu vou fazer um voto com Deus. O que está faltando para você viver a fé e fazer um voto com Deus. Um voto de ser um crente de verdade. Um voto de tirar as coisas erradas da tua vida. Tá dando tudo errado, bispa. Tá dando tudo errado, é lógico. Até hoje você só deu errado com Deus. Até hoje você foi um crentezinho, mequetrefe, e nunca tomou uma atitude de fazer um voto com Deus, de ser um crente de verdade, uma pessoa que ama a casa de Deus, uma pessoa que ama o Senhor e se entrega. Isso aqui está errado, bispa. Isso aqui não agrada a Deus, eu sei. É isso aqui que me faz mal. É isso aqui que quebra meu relacionamento. É isso aqui que quebra minha comunhão com Deus. Eu começo bem com Deus. Eu vou andando, bispa. Quando eu estou perto de atravessar o deserto, eu permito que aquela coisa venha e quebre a minha comunhão com Deus. Você vai continuar no deserto. Faz um voto com Deus. Bispo, o que significou esse voto? Significou a fé de Jacó. Era tudo ou tudo com Deus. Ele falou, meu Deus, se o Senhor me guardar. Meu Deus, se o Senhor me livrar. Meu Deus, se o Senhor me prosperar. Porque ninguém come pão, ninguém se alimenta bem, se não tiver financeiramente bem. Era isso que ele estava falando. O Senhor vai me dar pão. O Senhor vai me dar o que vestir, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me proteger na minha jornada, aonde eu for, tudo Deus, eu vou te dar o dízimo. Tudo na minha vida. Voto com Deus, igreja. Um voto de levar a palavra de Deus a sério. Um voto de fazer a tua vida espiritual virar com Deus. Um voto sério. Um voto das pessoas olharem para você e verem Deus. Não, aquela pessoa ali, não faça nem a proposta, porque ela é de Deus. Não, fulano, se fosse você não levava nem o assunto ali. Ali não vai. Vou logo te dizendo. Nem vai ali porque não dá jeito. Fulano está firme na igreja. Fulano? Você não sabe o que aconteceu com fulano, não? Nossa, fulano está indo numa igreja aí que, olha, virou crente. Uma vida de fé. Porque para você vencer a doença é na fé. Para você vencer o desânimo é na fé. Para você vencer o mal é na fé. Para você vencer o vício é na fé. Para você vencer esse problema aí é na fé. Então o diabo quer arrancar a sua fé. Não deixe. Não deixe. Deus mudou o nome de Jacó. Deus prosperou Jacó. Tudo que vinha na cabeça de Jacó, que Jacó tinha vontade, Jacó estipulava, Jacó organizava as ideias, Jacó organizava os pensamentos e Deus abençoava. Ele começou a trabalhar para o tio dele e ele queria casar. Emocionalmente ele queria alguém, ele queria ser feliz. E ele bateu o olho em quem? Em Raquel. E ele queria Raquel. No dia que ele casou, para ele estava casando com quem? Raquel. Falou, bom, eu trabalho para você 7 anos e você me dá aquela ali. Ah, tá bom. Trabalhou 7 anos. E Jacó acreditava que quem ia estar ali com ele era Raquel. Só que quando amanheceu, ele olhou do lado, o trem que ele viu não era bom não, meu filho, era Lia. A Bíblia diz, opa, teve algum engano por aqui. Não era o que eu queria. Não era o que eu queria, ele foi lá falar contigo. Eu trabalhei 7 anos. 7 anos. E você me dá Lia?
Aí o tio, que era malandro, falou assim, não, mas o negócio é o seguinte, aqui na nossa terra não funciona desse jeito. Por que não falou antes, né? Não funciona desse jeito. Primeiro, vai a mais velha, para depois ir a mais nova. Fica com essa aí uma semana, que depois eu te dou a outra. E você trabalha mais 7 anos. Para pagar o preço. Quer ou não quer? E o que é que ele falou? Quero, porque o meu desejo, a minha vontade, a minha expectativa não é Lia, a minha expectativa é Raquel, e foi por ela que eu lutei, e eu não abro mão do que eu quero para minha vida, eu não abro mão do meu casamento, vai ter que dar certo, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão da minha mulher, eu não abro mão do meu marido, vai ter que dar certo esse negócio. A Bíblia diz que o ânimo de Jacó, depois dos 7, 14, era como se fosse o ânimo da primeira semana que ele estava lutando pela Raquel. Olha o espírito da pessoa. Olha o que ela tem dentro dela. E foi esse espírito que chamou Deus para Jacó. Foi esse espírito que trouxe Deus para Jacó. O espírito forte, vai dar certo, vai dar certo. A primogenitura é minha. Aquilo que eu desejo vai parar na minha mão. Eu vou lutar. A pessoa, ela deseja, mas ela não tem espírito para ver acontecer. Ela deseja, mas por ela não viver a fé, ela não vê nada acontecer na vida dela. Nada. E uma pessoa que só tem a vontade, ela vai morrer com o quê? Com a vontade. O fulano morreu, coitadinho, morreu. Olha, tadinho, ele desejava tanto. Eu garanto que tu já ouviu essa história. Fulano morreu tão jovem. O bichinho, né? Parece assim, ó. O bichinho, ele queria tanta casinha dele. Você nunca ouviu essas coisas por aí não, gente? Tadinho, ele sonhava com o carro dele, ele sonhava em casar, tadinho. Então muitas são as pessoas que morrem sem experimentarem do sonho. Sonharam uma vida inteira. Sonharam uma vida inteira. E nunca viram. Nunca viram. Tem gente que ainda faz assim. Hã? Olha o suspiro. Queria tanto. Fala para a pessoa. Queria tanto, tanto. Agora pergunta para ela o que, criatura, que você quer tanto. Queria tanto. Ó. Não é? Gente, é assim ou não é? Queria tanto, até respira. Outras até começam a falar, já chora. Queria, porque já está chorando, menina, nem terminou de contar ainda o que quer. Porque eu não vou conseguir. Oxe. Aí diz assim. Deixa eu só pegar um versículo aqui que eu quero muito. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelha deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntava-se ali todos os rebanhos e pastores, removiam uma pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas, e tornavam a colocá-lo no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde vens? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bem? Olha o papo no meio do caminho. Ele está bem? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo. Aí ele: uau! Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhe disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las.
Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e sejam removida a pedra da boca do poço e lhe demos de beber. Falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Raquel era o quê? Tendo visto Jacó, Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra. Ele foi esperto. O cabra já começou com um espírito bom aqui. Ele já não perdeu tempo. Quando ele olhou para Raquel, foi a confirmação de Deus dentro dele, dentro do coração dele. Vai acontecer tudo aquilo que você falou comigo. E a primeira coisa que eu te mostro é a mulher que vai te fazer feliz. Ele falou, é agora que eu aproveito a oportunidade. E foi daí que começou a trajetória de Jacó. Deus respondendo a Jacó em tudo que ele desejava. E está na hora de você ver Deus respondendo a você. Está na hora de você ver Deus respondendo as tuas orações. Está na hora de você olhar para a tua vida e ver a tua vida andar, caminhar. Tua vida tem que andar e dar certo. Tua vida tem que sair do lugar. Amém? No nome de quem? Tá na hora, tá na hora. Diga, tá na hora, meu irmão, tá na hora. Diga, vamos embora, rapaz, que tá na hora. Tá na hora dessa vida andar, tá na hora dessa vida andar. Tá na hora desse barco começar a se mexer, meu filho. Tanta tristeza, tanta amarração, tanto problema. Bispo, a única coisa que eu vivo é problema. A única coisa que tem na minha vida que não falta, bispo, é miséria, é problema em cima de problema, amarração em cima de amarração. Diga, tá amarrado no nome de Jesus. Sim ou não, povo de Deus? Sim ou não? A não ser que você esteja muito feliz aí com a situação ruim, tudo bem. Continue dentro da caverna, continue na situação aí que você quer. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é aquele que muda a sorte. Muda a sorte. Ele trocou o nome de Jacó para Israel. Povo de Deus. E o que isso significa? Significa que quando Deus muda a vida de uma pessoa, Deus muda. Isso significa que quando Deus toca na vida de uma pessoa, Deus toca. Amém? No nome de quem? Senhor Jesus. Então você tem que levantar a sua fé. Você tem que erguer a sua fé. Você tem que elevar a sua fé. Diga, eu preciso elevar a minha fé. Diga, eu vou elevar a minha fé. Diga, eu preciso acordar. Amém? Você acorde e não deixe o diabo roubar a sua fé. O diabo está roubando sua fé porque aquele negócio não está dando certo, né? O diabo está arrebentando com a sua fé porque aquilo lá continua ainda do mesmo jeito, né? Aí você está desanimando. Não está vindo na igreja. Não está buscando a Deus. Ô bispo, eu estou desanimado. Se você orando, existe um momento do processo. Você tem que aprender a passar pelos processos. Da casa dele até o deserto foi um processo. Do deserto até chegar na casa do tio foi outro processo. Do tio contratar ele até ele virar mais o milionário mais rico do que o tio foi outro processo. Então na vida, na caminhada existem processos que você tem que aprender a passar, que você tem que aprender a superar, você tem que aprender a viver a fé durante os processos. Porque existem processos. Nós passamos por etapas.
Nós atravessamos alguns ritos. Isso só é possível através da fé. Olha, tem um versículo lá em Hebreus capítulo 11, que a Bíblia diz que é através da fé. Através da fé. Você quer ver? Abre em Hebreus 11, vamos lá. Hebreus 11. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 11. O que está escrito em negrito aí em cima? O que está escrito, igreja linda? Olha o que está escrito. Ora, a fé é a certeza de coisas. É uma coisa só? É só a saúde? É só a salvação? É só a família? De coisas. Deus está falando coisas. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É a convicção do que tu não está vendo ainda. Consegue entender isso? Você ainda não está vendo, mas você está convicto no teu coração de que Deus já ouviu a tua oração, que o céu está sendo movido pela tua vida. Igreja Apostólica Viver em Cristo, curando almas e salvando vidas.